Quando o paciente recebe o diagnóstico de um tumor renal, a grande dúvida que esse paciente tem é se ele vai conseguir retirar só o nódulo ou vai ter que tirar todo o rim. Eu sou o Dr. Alexandre Sato, urologista, e no vídeo de hoje a gente vai explicar como que a gente consegue preservar o tecido renal na nefrectomia parcial e quais são as implicações dessa preservação para o futuro desse paciente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está fazendo uma cirurgia oncológica. Então, na verdade, qual que é o objetivo da cirurgia? É você tirar o nódulo com margem de segurança, porque o foco é ser uma cirurgia oncológica, ou seja, não deixar doença com margens livres e, se possível, conseguir preservar o tecido renal. Por que é importante você ter essa preservação do tecido renal? Porque a gente sabe, e a literatura já traduz para a gente isso, que, primeiro, a doença é mais prevalente em populações acima de 50, 60 anos, que geralmente você tem uma maior associação de comorbidades, como hipertensão, diabetes, até mesmo obesidade. E a gente sabe que essas lesões elas podem levar a alterações da própria função renal. Então, entre aspas, quanto mais rim a gente tiver, menor a chance desse paciente evoluir como uma doença renal crônica. E a gente sabe que os pacientes com doença renal crônica, fazendo ou não hemodiálise, eles têm um pior prognóstico no tempo de sobrevida, ou seja, esses pacientes eles vivem menos do que aqueles pacientes que têm função renal normal. E esse foi o grande benefício e a grande sacada da mudança da nefrectomia parcial, ou de pelo menos da tentativa de se fazer a nefrectomia parcial, que, do ponto de vista oncológico, quando você tira o rim ou apenas o nódulo, do ponto de vista oncológico é o mesmo. Só que do ponto de sobrevida global, em termos de comorbidades associadas, o paciente que tem doença renal crônica, né, ou insuficiência renal crônica dialítica ou não dialítica, ele vive menos do que aquele paciente que tem a função renal normal. E quando é possível a gente fazer a nefrectomia parcial? Aqueles pacientes que têm tumores pequenos, ou seja, tumores até 4 centímetros, entre 4 a 7, depende muito da localização, ou seja, tem que ser tumores extremamente exofíticos, ou seja, muito mais para fora do rim do que para dentro do rim. Tumores que basicamente não estejam localizados ou não tenham uma invasão das estruturas do hilo renal, que é o hilo renal é aquela estrutura vascular que leva a irrigação que mantém o órgão circulando, tá? E pacientes que realmente não tenham acometimento da doença venosa, ou seja, pacientes que não têm um trombo tumoral que se estendam da veia renal até a veia cava ou a região do coração. Então, pacientes que têm tumores até 4 centímetros, tumores exofíticos ou mais exofíticos que não comprometam a estrutura vascular ou do hilo renal, são pacientes que são candidatos à nefrectomia parcial. E aí a cirurgia robótica realmente tem o benefício da maior preservação, diminuição de sangramento e tempo de isquemia. Então, esses são os pacientes que realmente têm e talvez consiga fazer a nefrectomia parcial. Agora, tumores grandes, com invasão vascular, com acometimento da veia cava, ou seja, comprometimento da irrigação, esses pacientes provavelmente não vão se beneficiar e a chance de fazer uma nefrectomia preservadora é muito menor. O importante é a mensagem final para o paciente que teve o diagnóstico de um tumor renal, procurar um urologista especialista em cirurgia robótica, um urologista especialista em urologia oncológica, exatamente porque isso vai ajudar a escolher e a ditar o melhor tratamento para o seu caso. Se ficou alguma dúvida, envie aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo aqui sobre a saúde masculina. Tranquilo? E até mais.